Ok, estamos de volta para o nosso último bloco e eu creio que vai ser bem mais rápido esse bloco, porque nós vamos agora aqui só fazer um breve resumo a respeito da prescrição da pretensão punitiva, para depois nós iniciarmos ali a prescrição da pretensão executória. Então nós já vimos aqui que a prescrição da pretensão punitiva ela pode se dar em abstrato, ou também chamada de própria. Nós vimos aqui a superveniente e vimos a retroativa. E por último, a chamada prescrição em perspectiva, que não seria propriamente uma prescrição, seria um reconhecimento da falta de interesse de agir, de falta de uma condição da ação penal, que é o interesse de agir. Porque se eu estou já antevendo uma prescrição que vai ocorrer lá na frente, uma prescrição retroativa, que vai acontecer no momento futuro, eu não estou falando propriamente em prescrição, eu estou falando de uma falta de interesse de agir, a falta de utilidade do processo que eu sei que está fadado a ser declarada uma prescrição ao final desse processo. Então, a prescrição virtual, ou antecipada, ou em perspectiva, né? Que falamos aqui que os tribunais superiores não aceitam isso de bom grado. A prescrição calculada com base numa pena hipotética, tá certo? Mas que, de vez em quando, isso não vincula os outros juízes, pode ser que isso seja acatado e você, como advogado, pode invocar essa possibilidade de prescrição em perspectiva. Então, resumindo aqui, vamos lá. Prescrição da pretensão punitiva é aquela que se dá em que há a perda do direito de aplicar a pena, a perda do direito de punir do Estado, tá certo? E aí nós temos aqui um resuminho bem interessante do autor aqui, do nosso livro, uma tabela, ó, que nós temos aqui a data do fato, tá? Vamos só recapitular aqui rapidamente, ó. Quando a gente tem a data do fato até o recebimento da denúncia ou da queixa, eu tenho a possibilidade de acontecer ali a prescrição da pretensão punitiva com base na pena em abstrato. Eu não tenho uma pena concreta aplicada numa sentença, então eu vou me balizar no artigo 109 com base na pena em abstrato ali prevista para o crime, tá certo? Não há possibilidade também de reconhecimento da prescrição a prescrição retroativa nesse período entre o fato e o recebimento da denúncia ou queixa. Falei para vocês que antes da Lei 12.234 de 2010, isso era possível. Esse reconhecimento havendo a sentença condenatória transitada em julgada para acusação, eu poderia tomar por base aquela pena concreta e verificar se houve o prazo prescricional entre a data do fato e a data do recebimento da denúncia ou da queixa. Isso antes da Lei 12.234 de 2010. Após a Lei 12.234 de 2010, esse reconhecimento da prescrição retroativa só pode se dar entre o recebimento da inicial e a sentença condenatória, ou seja, se ocorreu durante a ação penal. Vejam aqui então uma hipótese de sucessão de norma penal no tempo, aquela questão da retroatividade ou da irretroatividade da norma penal, que aqui eu estou tratando de uma norma penal que é mais prejudicial ao réu. Se ela é uma norma que prejudica o réu, é uma lex gravio, uma novatio legis impeius, uma lei para pior, significa que ela vai ser irretroativa. Então, aquelas pessoas que praticaram um determinado fato delituoso na vigência da lei anterior, certo? Elas vão ter direito ao reconhecimento, tá, dessa prescrição retroativa, tá, para essa data entre a data do fato e o recebimento da denúncia ou queixa, por se tratar de norma penal mais maléfica, não vai se aplicar a essas pessoas que praticaram na vigência da lei anterior, tá certo? Entre a data do recebimento da denúncia ou queixa até a publicação da sentença condenatória recorrida ou acórdão recorrido, é possível a prescrição em abstrato quanto a prescrição retroativa. Então vamos de novo aqui. O que vai definir aqui se vai ser a prescrição em abstrato ou a prescrição retroativa? Vai definir se houve trânsito em julgado ou não para a acusação. Se eu tenho uma publicação de uma sentença condenatória que já houve trânsito em julgado para a acusação, a pena que vai ser levada em consideração para o prazo prescricional é a pena concretamente aplicada. E aí pode acontecer a prescrição superveniente, se até o trânsito em julgado ali transcorreu o prazo
prescricional com base na pena concretamente aplicada, como, se houve recurso da acusação, mantém-se ali a contagem da prescrição da pretensão punitiva com base na pena em abstrato, porque essa pena pode aumentar, pode mudar. Então eu continuo em havendo sentença condenatória recorrida pela acusação, continua-se tendo por base a contagem do prazo prescricional a pena máxima prevista em abstrato. E aí eu posso ter uma prescrição da pretensão punitiva superveniente nesse espaço entre a sentença condenatória recorrida e a sentença definitiva, ou acórdão definitiva. Tá certo? Como eu também posso ter a retroativa. Então pode ser que em algum momento, depois dessa sentença condenatória que transitou em julgado para acusação, mas houve recurso da defesa, pode ser que, chegando-se a uma pena em concreto, tomando-se por base essa pena em concreto, tenha ocorrido o prazo prescricional em momento anterior, que nós já sabemos que é entre ao recebimento da denúncia ou queixa até o momento da sentença condenatória recorrida. Não pode ser um momento anterior ao recebimento da denúncia ou queixa, pelo menos para aquelas pessoas que já praticaram um crime na vigência da Lei 12.234 de 2010. Tá certo? Da publicação da sentença condenatória recorrível até o trânsito em julgado em definitiva, nós podemos ter hipótese de prescrição em abstrato, já falamos isso aqui, salvo se transitou em julgado pela acusação, caso em que teremos somente prescrição superveniente. Foi o que eu acabei de explicar agora aqui, estou só trazendo. Então vamos agora, terminando aqui esse resumo rápido que fizemos a respeito da prescrição da pretensão punitiva, vamos passar para a prescrição da pretensão executória. Prescrição da pretensão executória. A PPR. Tá? Aqui eu não estou falando mais agora do Estado visando satisfazer sua pretensão punitiva. Aqui nós estamos tratando do Estado fazer cumprir a pena imposta, de fazer executar a pena imposta. Por isso se diz prescrição da pretensão executória. Então aqui, obviamente, nós já temos uma pena em concreto, já houve trânsito em julgado da sentença, certo? Já houve trânsito em julgado da sentença, e aí começa a contar o prazo prescricional, tá certo? Aqui, na verdade, há uma grande confusão na jurisprudência com relação a isso aqui, porque o marco inicial, tá? Nós temos uma pena em concreta que foi aplicada, tá? E o marco inicial seria aqui, de acordo com o artigo 112 do Código Penal, o marco inicial é o dia que transita em julgado a sentença condenatória para a acusação. Então, transitou em julgado a sentença condenatória para a acusação, aquela sentença ali, aquele momento dessa sentença condenatória para a acusação, transitada em julgado para a acusação, já começa a contar o prazo prescricional da prescrição da pretensão executória do Estado. Tá? O STJ, antigamente, ele tinha entendimento diferente do que dizia aí o artigo 112, inciso 1º. Ele não considerava que era o trânsito em julgado da sentença condenatória para acusação. Ele considerava que era o trânsito em julgado da sentença para ambas as partes, contrariando o dispositivo legal. Tinha esse entendimento jurisprudencial do STJ. Houve uma evolução e em 2017 o STJ passou a entender que voltou a entender na forma que está descrita no texto legal, tá certo? Então o STJ entende realmente agora, em 2017, que o trânsito julgado, o marco inicial da pretensão da prescrição da pretensão executória se dá com o trânsito em julgado para acusação. No entanto, o STF continua com o entendimento no sentido de que é somente com o trânsito em julgado para ambas as partes. Trânsito em julgado para ambas as partes, tá certo? Então, primeiro marco inicial, termo inicial da prescrição da pretensão executória, pelo STJ, trânsito em julgado para a condenação. Já começa a contar a prescrição da pretensão executória, que é de fazer a pessoa cumprir a pena. Para o STF, trânsito em julgado para ambas as partes. E vamos acompanhar agora o entendimento com relação à prescrição, em se tratando agora que há possibilidade de cumprimento provisório da sentença, né? Então, há agora essa possibilidade de cumprimento sem ter o trânsito em julgado, na pendência de um recurso extraordinário para o STF, ou recurso especial para o STJ, a pessoa já pode começar o cumprimento da pena, de modo que a gente já pode falar em prescrição da pretensão executória, uma vez que ela já tem que cumprir a pena provisoriamente. Segunda hipótese, segundo marco inicial da contagem do prazo prescricional da prescrição da pretensão executória.
o dia que foi revogado o sursi, ou livramento condicional. Estudamos o sursi lá no artigo 77 do Código Penal, a suspensão condicional da pena, aqueles crimes com a pena até 2 anos, e que a pessoa aceita aquelas condições ali durante um período de prova de 2 a 4 anos, ou se for o sursi etário, de 4 a 6, para crimes que a pena é até de 4 anos, já estudamos. Então, enquanto ele está cumprindo ali o seu sursi, vai estar suspenso o prazo prescricional. Então, se ele revoga o sursi, a partir dali cessa a suspensão e começa a contar o prazo prescricional da pretensão executória. Mesma coisa o livramento condicional. A pessoa que está em livramento condicional, tá certo? Enquanto ela estiver cumprindo o livramento condicional, ou também o sursi, não corre esse prazo prescricional, não é isso? Não corre o prazo prescricional. Só corre se ela tiver a revogação desse sursi ou desse livramento condicional. E a terceira hipótese é, no caso, no dia em que o preso fugiu, do dia que o preso evadiu-se do cárcere, que ele foge da prisão quando estava cumprindo pena, evadiu-se, fugiu, a partir daquele dia começa a contagem do prazo prescricional da pretensão executória. E obviamente aí que nós vamos ter o cálculo do prazo prescricional com base no restante da pena, no quanto que falta para cumprimento da pena. Então, toma-se por base, desconsidera-se o que ele já cumpriu, considera-se somente aquilo que falta para cumprir, esse tanto ali, esse quantum que falta ser cumprido, é que é calculado lá no 109 para verificar quanto de prescrição resta. Tá certo? Perfeito. A prescrição da pretensão executória ela pode ser suspensa, tá? E o artigo 116 traz essa hipótese de suspensão. Tá? Então fala aqui que depois de passada em julgado a sentença condenatória, a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo. Tá certo? Então o cumprimento de condenação por outro motivo, aquele outro crime fica lá com a sua prescrição suspensa. Tá certo? Causas de interrupção da prescrição da pretensão executória. Quais são essas causas de interrupção? O artigo aqui vai estar dizendo aqui que o início ou continuação do cumprimento da pena, ou seja, comecei a cumprir a pena, interrompe a prescrição da pretensão executória e volta a começar a contagem novamente. E continuação do cumprimento da pena. Digamos que eu fugi, fui recapturado. A partir do momento que retoma o cumprimento da pena, eu tenho aqui a continuação, a contagem desde o início do prazo prescricional. E a outra hipótese é a reincidência. Ocorrendo reincidência, que é a prática de um novo crime já tendo sido anteriormente condenado, ocorre a interrupção da prescrição da pretensão executória, ou seja, a contagem desde o início. Só lembrando que a reincidência, pessoal, também é causa de aumento de 1/3 no prazo prescricional. Então, havendo reconhecimento da reincidência, o prazo prescricional da pretensão executória ele é acrescido de um terço. Acrescido de 1/3. Ok. O que mais que nós temos a falar aqui? Podemos dizer aqui que a prescrição com relação aos atos infracionais, que são aqueles atos análogos ao crime praticados por menor de 18 anos, pelo adolescente, né, o maior de 12 e menor de 18 anos, que não pratica crime, pratica ato infracional, que é a conduta prevista como crime para o adulto. Então, esse ato análogo ao crime, aplica-se as prescrições aqui, as regras da prescrição penal para as medidas socioeducativas, para o caso de infração, ato infracional praticado por adolescente. Certo? Com relação à pena de multa, nós temos regras também especiais de prescrição em se tratando de pena de multa. Então aqui o artigo 114 do Código Penal ele vai dizer o seguinte, que a prescrição é de 2 anos para a multa, tá? Se for a multa a única pena combinada ou aplicada. Então se eu só tiver um crime em que há previsão somente de multa para ele, tá? Ou se o juiz na sentença só aplicou multa, essa prescrição é de 2 anos. Cuidado que alguém pode perguntar para vocês assim, doutor, qual é o menor prazo prescricional previsto no Código Penal? Aí você vai lá no artigo 109 e vai verificar que o menor prazo prescricional é de 3 anos. Mas esse prazo prescricional de 3 anos é para as penas privativas de liberdade. O menor prazo prescricional previsto no Código Penal é de 2 anos e é o prazo prescricional da multa, tá certo? Quando há previsão de multa ou quando há aplicação somente de multa. E quando essa multa é
prevista alternativa ou cumulativamente ao crime. Então, eu falo lá, pena 3 meses a 1 ano e multa, ou 3 meses a 1 ano de reclusão ou multa. Então, cumulativamente ou alternativamente prevista a multa, a prescrição da pena de multa se dá no mesmo prazo estabelecido para a pena privativa de liberdade. Tá certo? Então, se eu tenho um crime que prevê lá pena de 6 meses a 2 anos de detenção e multa, essa multa que está ali combinada juntamente com o crime prescreve no mesmo tempo da pena privativa de liberdade. Tá certo? 2 anos prescreve em 4 anos, não é isso? Tranquilo. Redução do prazo prescricionais, já falamos, mas não custa nada lembrar. Existe lá no artigo 115 a previsão de prescrição reduzida, ou seja, ela é contada da metade se eu tenho a menoridade, ou menor de 21 anos de idade na data do fato delituoso, e o maior de 70 anos na data da sentença. São as atenuantes ali da menoridade e da senilidade. Então, a redução para todos os prazos prescricionais. Todas essas hipóteses de prescrição que nós estudamos, prescrição da pretensão punitiva em abstrato, superveniente, retroativa, prescrição da pretensão executória, todas elas vão ser atingidas ali pela redução do prazo prescricional em se tratando de menor de 21 e maior de 70 anos. E é isso aí. Não aprofundei em alguns temas aqui, mas eu acho que é bastante para quem está na graduação esse conteúdo que nós vimos na nossa aula, certo? Aqui encerramos a nossa disciplina do semestre com esse assunto prescrição, já vimos as outras hipóteses de causas extintivas da punibilidade, então a nossa prova vai ser em cima desse conteúdo de livramento condicional em diante, né, até ação penal que nós vimos, né, livramento condicional, até medida de segurança, ação penal e essa parte de causas extintivas da punibilidade. A prova dos mesmos moldes do primeiro bloco da nossa matéria. Nós temos nosso trabalhinho valendo 4 pontos que deve ser entregue no dia da prova. Temos uma prova ali nos mesmos moldes, com questões objetivas e uma questão dissertativa com um peso um pouquinho maior, que eu devo abordar algum assunto relativo a essa prescrição, para ver se vocês entenderam. Então, estudem prescrição, porque a questão dissertativa vai ser sobre uma situação aqui em que vocês vão ter que verificar a prescrição aqui do fato, tá bom? As normas relativas à prescrição dentro desse problema que vai ser trazido aí na questão dissertativa. Tá bom, gente? No mais, muito obrigado pela atenção. Boa semana a todos, tá?